missionária. Vivemos 30 dias de aniversário. Aí você fala, ufa, ainda bem nada. Estamos todos aqui juntos, reunidos novamente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? O nosso tema deste ano, qual que é o nosso tema deste ano? Vamos de novo? E nossa divisa está em Salmos 27:4. Vamos juntos? Amém. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de servir na tua casa, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio, ó Pai, de ter compreendido, ó Pai, que Jesus Cristo morreu naquela cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, ó Deus. Privilegiado sou, ó Pai, de estar aqui na tua casa. Mais um dia, ó Deus, te buscando, aprendendo mais e mais do Senhor, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, porque te amamos. Estamos aqui, ó Pai, porque sabemos que sem ti não somos nada. Estamos aqui, ó Deus, porque sabemos que amamos a tua casa. Muitas vezes, ó Pai, falamos, mas não demonstramos. Agimos muito pouco, ó Deus. Mas, Pai, eu estou aqui nessa noite te dizendo, ó Deus, pedindo perdão, porque eu sou falho e pecador, ó Deus, não sou merecedor de nada, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos ensinou que não é por merecimento, Pai, que a tua palavra nos ensina dia após dia, ó Deus, a caminharmos firmes e constantes, ó Deus, porque o Senhor preparou um lugar para nós no céu, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, ó Pai. Amados, nós vamos aprender um pouquinho hoje, vivendo os propósitos de Deus. Estamos num mês de junho, praticamente a metade do ano, mas esse ano Deus falou no coração do nosso pastor para trabalharmos Eu Amo a Tua Casa, ter o prazer de estar aqui. Quando vimos para a casa do Senhor, ter o prazer de se arrumar, ter o prazer de orar antes de vir, ficar, criar a expectativa, se preparar para vir para a casa do Senhor. Nos dias de hoje, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, com as tecnologias, tem roubado o nosso tempo. O inimigo não tem precisado de muitas coisas para roubar o nosso tempo, para tirar a nossa atenção, para desviar o propósito ao qual Deus tem para as nossas vidas. Então, amados, o mês passado vivemos coisas grandiosas. Quando o pastor me fez o convite, eu ainda estava maravilhado com o mês passado. Fazia tanto tempo que eu não me sentia tão útil na casa do Senhor. No último ano eu vivi grandes coisas, vivi grandes provações, vivi grandes lutas físicas, lutas espirituais, tive perca de ente querido. Então, assim, foi um ano muito difícil. O ano começou também muito difícil, mas, quando olhamos para frente, vimos Jesus Cristo, vimos o céu. Jesus fala, eu vou preparar um lugar para vocês. Aí, quando eu me lembro do mês passado, eu encho meu coração de alegria, eu encho a minha memória de memórias maravilhosas. Foi corrida, foi festa de aniversário com bolo, foi um encontro das 5 igrejas, a qual não se via há muitos anos, não é, pastor Santiago? A qual não se via há muitos anos. Confesso aos irmãos que naquela quarta-feira, estava sentado bem ali perto da porta, quando estávamos ceando, olhei para aquela igreja toda, lembrei um pouquinho da igreja celestial. Falei, eu acho que na glória vamos dizer isso. Não tem aqui igreja batista no jardim, não tem PIB, não tem placa de igreja. Aqui somos cristãos. Mas não de boca, mas sim de atitude, porque aqui eu sei que todos se esforçaram, todos se doaram,
todos, sem exceções de pessoas, todos. E aqueles ainda que sabemos que querem tomar a decisão, mas ainda têm um certo receio, não se preocupe. Eu demorei 2 anos, vindo, voltando, mas o Espírito Santo já está no seu coração. Amém, Pedro? Glória a Deus por isso. Amados, mas aí foi um tempo muito legal. Mas aí, hoje eu me deparei olhando, lembrando do mês passado. Aí eu já comecei esse mês com as minhas lutas e dificuldades. E aí o mês passado já ficou. As contas já chegaram de novo, os sonhos dos projetos. Aí a esposa já cobrou, e a viagem? E o que você me prometeu? E eu falei, nossa, estamos em festa, tudo isso. Não, a festa foi o mês passado, e agora? O que nós vamos fazer? E aí eu me deparei. Falei, meu Deus, que luta, né? Mas Jesus está conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Aqueles que encontraram, digam amém. Eu lembro de uma mensagem aqui do pastor Anderson e da irmã Magna. Esqueci o nome dele agora, o nome dele fugiu. Como que é, irmã Magna? Do pastor da Ribemol, Eminadab. Ele falava assim, quem está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Quem está com o seu canivete, que é a Bíblia no celular, abre também. Porque a Bíblia é a espada, a Bíblia física, e a Bíblia no celular é um canivete. Serve também. Mas então, amém? Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho contra ti, porém, o fato que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Amados, esse texto falou muito no meu coração. Muito mesmo. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. Viver o primeiro amor. Quando ele fala isso, ele está falando de quê? No começo da nossa conversão. E eu voltei lá 18 anos atrás, aproximadamente, e fui lembrar de onde eu estava, o que eu era e o que eu sou hoje. Amados, eu me derramei na presença do Senhor. Amados, nos alegramos o mês passado, mas a alegria da conversão, a alegria de conhecer Jesus Cristo, não de ouvir falar, mas de poder chamá-lo pelo nome, de poder fechar a porta do quarto, poder buscar intimidade com Ele, poder dizer para Ele assim, eu não aguento mais, e Ele fala, calma meu filho, seu fardo está pesado, eu vou dividir com você, o fardo vai ficar leve. Então, amados, voltando para o primeiro amor, voltando para a conversão, eu queria fazer um momento com vocês aqui. Eu sei que possa ter pessoas no meio de nós que ainda diz assim, o que ele está dizendo? De conhecer o primeiro amor, o que ele está dizendo de conversão? Mas se está aqui é porque tem o temor do Senhor, amém? Se está aqui é porque acredita em Deus, amém? Então, amados, fecha os olhos. Eu peço toda a igreja que feche seus olhos. Volte à lembrança do seu primeiro amor, o seu primeiro contato com Deus. Busque na memória. Venha na memória, venha de encontro à caminhada, à jornada a qual você viveu, e tantas maravilhas a qual Deus fez em sua vida. Quantas maravilhas Deus te usou para abençoar pessoas, para abençoar seus filhos, para abençoar sua esposa, para abençoar seus pais, para abençoar pessoas que você nunca viu, para abençoar você mesmo, naquele momento de desespero, naquele momento a qual você não encontrou saída alguma, você não enxergou nada, você não encontrava saída, e aí você esquece que não é com as suas forças, aí você lembra que não é com as suas forças, aí você olha para o céu, e a mão de Jesus Cristo está estendida a caminhar contigo, te levanta
e caminha contigo de novo. Amados, podemos abrir nossos olhos. Que lembrança fantástica. Foi uma lembrança boa ou uma lembrança ruim? Estou vendo nos olhos de alguns um sorriso, nos olhos de alguns preocupações. Aí eu falei, opa, mas eu me alegrei de tantas coisas a qual o Senhor viveu ao meu lado. Quantas decisões erradas eu tomei, quantas coisas erradas eu fiz, tão falho eu fui, e mesmo assim o Senhor estava do meu lado, com a mão estendida, dizendo, eu morri naquela cruz para que pecados fossem perdoados. Amém? Amados, mas o importante dessa caminhada é nosso tema do ano. Eu amo a tua casa. Dentro dessa caminhada, a qual acabamos de fechar nossos olhos, acabamos de nos lembrar, eu tenho certeza que muitos vão lembrar de caminhada também na igreja. Aqui na igreja, Deus falou muito comigo. Muitas vezes eu até acreditei que o pastor, que a Patrícia tinha chamado o pastor, falado isso, e o pastor chegou aqui e começou a pregar, ó, e só batendo em mim. Eu falei, rapaz, lá em casa o bicho vai pegar. Mas eu fui ficando tão constrangido, mas tão constrangido, que o Espírito Santo falou, você está errado. Você está me trancando num quartinho. Foi aqui, nesta igreja, na casa do Senhor. Ah, mas hoje em dia, com a IA, eu pergunto na IA, onde é a casa de Deus? Aonde que é isso? Todo mundo é dono da sabedoria. Mas, amados, Deus nos trouxe aqui para falar com Ele e para Ele falar conosco, amém? Então, amados, há uma importância muito grande da igreja. Aquele que ainda não se batizou, aquele que ainda não tomou a decisão, aquele que ainda não sabe o que é experimentar o momento de comunhão à ceia, venha, porque eu tenho começado um estudo em Apocalipse, e o reino de Deus está próximo, as coisas têm se cumprido, é filho matando pai, o mundo está meio perdido, você vai falar de Jesus, as pessoas te ironizam, as pessoas mal olham para você, está muito difícil de pregar o evangelho, está muito difícil de falar de Jesus para as pessoas, você vira chacota, as pessoas olham para você com desprezo. Então, aquele que ainda não tomou essa decisão, venha que o reino de Deus está próximo, amados. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, continuar no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3. Apocalipse 2, 1, 2 e 3, amém? Escrevo ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio das 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporto os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanime. Amados, a igreja de Éfeso era uma cidade que era um porto, uma cidade muito grande, mas essa carta, quando Deus usa o apóstolo João para escrevê-la, é fantástico, porque a igreja de Éfeso era uma igreja que caminhava no caminho do Senhor. O versículo 1, 2 e 3 diz isso. Era uma igreja que conhece as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança, Deus está dizendo para essa igreja. Que não suporta os maus. E não suporta quem prega o evangelho de maneira errada, quem se corrompe. Ele está dizendo isso. Tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome. Essa igreja era uma igreja grandiosa. Quando ele escreve ao anjo do Senhor, alguns estudiosos vão dizer que esse anjo era o líder da igreja. E sabe o que eu me lembrei? Há um ano atrás, Deus falou o seguinte: eu escrevo ao anjo da igreja batista no Jardim, ao nosso pastor Anderson, que eu quero que você faça um aniversário grandioso. Vamos ter festa o mês inteiro. Você vai convidar todos os pastores que passaram por aqui. Nós vamos fazer grandes coisas. A liderança da igreja olhou para o pastor e falou: o quê? Não temos nem dinheiro no caixa. As entradas mal está dando para pagar o salário pastoral. E nós estamos, o pastor está dizendo para nós,
que nós viveremos daqui a um ano, 20 anos de coisas grandiosas. O Eudes, eu não sei, e os outros líderes, mas o Eudes falou assim, o pastor está ficando, o pastor, ele olhando os números, olhando tudo, falei, opa, pastor, eu acho que ele está vivendo muitas coisas. E aí, o tempo chegou. Deus falou com o nosso pastor. Deus falou com ele, com o anjo da igreja batista no jardim, o pastor Anderson. E muitos duvidaram, nós como ovelhas, o Eudes como ovelha, duvidou das coisas grandiosas. Mas o nosso Deus é Deus, e o nosso pastor é um homem ungido por Deus, tem um chamado pastoral. Então, amados, é algo a qual fantástico, aquele que estava um ano atrás, mais de um ano um pouquinho, há 15, 16 meses atrás, e quem vivenciou isso o mês passado. Tudo aquilo que Deus colocou no coração do pastor se cumpriu. Tudo aquilo se cumpriu. E é engraçado, amados irmãos, que hoje é o segundo domingo de maio. O que é que se comemora no segundo domingo de maio, aqui no Brasil? Se comemora o que hoje? O dia do pastor das igrejas protestantes. Hoje se comemora o dia do pastor das igrejas protestantes. Hoje. E cadê o nosso pastor? Hoje é um dia de festa. O pastor Santiago recebeu sua lembrança, o pastor Matos recebeu sua lembrança. E cadê o nosso pastor? Deus falou de novo com ele. Ele foi cumprir o ID. Assim como cumpriu o mês passado todo. Ele está cansado, coitado, ele precisa de férias. Não, Deus chamou ele novamente, ele está indo cumprir o ID. Ele está indo cumprir o ID. Mas, amados, ser pastor é um chamado, não é isso, pastor Santiago? Não é isso, pastor Madison? É um chamado ou não é um chamado? Não, é uma vontade, eu quero ser pastor, é fácil. A gente vê pastores na igreja aí, alguns pastores recebendo, falsos profetas, na verdade, né? Mas as pessoas olham. Mas vamos abrir as nossas Bíblias para ver a função do pastor, se é chamado mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aquele que encontrou, diga amém. Vou esperar mais um pouco, o amém está fraco, hein? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Amém? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Amém, amados? Deus, quem designou pastores? Deus. Deus chamou uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Deus os chamou. Ser pastor não é uma obrigação, nem é por interesse pessoal, mas ser pastor tem que ter boa vontade. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Rapaz, o Max está mais rápido que nós tudo, hein? A Bíblia do Max é violenta, hein? Ele já projetou o texto. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Quando eu chamo o pastor para ele fazer uma visita lá em casa, ele não tem que ir de cara feia. Ele tem que ir de boa vontade. Aproveitar que ele não está aqui, né, irmã Magda? Ninguém vai contar para ele. Então, quando a gente convidar, ele não pode fazer bico, não. Ele tem que ir, a Bíblia está dizendo. Não está dizendo isso? Acabamos de ler na carta que Paulo escreveu, primeiro a Pedro, que Pedro escreveu. Acabamos de ler isso. O pastor, ele tem que ter equilíbrio em tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Acho que o Marcos vai ser mais rápido novamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5.
Amém? Tu, porém, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. O pastor ele tem que ser equilibrado em tudo. Nossa, o pastor tem que ser perfeito. O pastor tem que ser perfeito. Se ele não for perfeito, eu vou criticar ele. Quem é o pastor? O pastor faz coisa errada, mas a Bíblia está dizendo que ele tem que ser perfeito. Ele precisa ser perfeito. O pastor, ele tem que ser paciente, ele tem que aconselhar, ele tem que amar. Em 2 Timóteo 4:2 diz isso. Ele precisa pregar a palavra, insista tempo e fora de tempo. Irmã Magra, quando alguém ligar meia-noite na sua casa, ele tem que atender. Bateu lá, tempo e fora de tempo. Ele precisa aconselhar, repreender, exortar, com toda paciência e ensino. Alguém vai bater na sua casa, mas não é para ele exortar, não. É só tempo e fora de tempo, só para ele falar coisas boas. Amém? Amados, parece brincadeira o que eu estou dizendo. Parece que o Eudes está brincando. Mas tudo isso está na Bíblia. Todas essas são responsabilidades pastorais, mas muitas vezes, nós, como ovelhas, olhamos somente o cisco no olho do pastor. E esquecemos que tem uma trave nos nossos olhos. Olhamos o cisco no olho do pastor e esquecemos de olhar no espelho e falar, peraí, o que eu tenho sido, o que eu tenho feito para facilitar, o que eu tenho feito para ajudar, o que eu tenho feito para que o caminho seja mais leve também do pastor. Eu sou uma ovelha, a qual eu facilito o caminho ou eu dificulto o caminho. Não vou dizer isso, cada um pode pensar, cada um pode no momento de oração orar, cada um pode conversar com Deus, falar como que eu tenho sido como ovelha da Igreja Batista no Jardim, como eu tenho sido como ovelha do pastor Anderson, como eu tenho sido. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 4 ao 6. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 4 ao 6. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca... Eu estava lendo, desculpa. E vai em busca da que se extraviou, até que a encontre, e quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Amados, nós temos sido as 99 ovelhas ou essa uma? O Eudes, essa uma ovelha ou é as 99? Ou algum tempo o Eudes foi essa ovelha? Amados, eu tenho que confessar a vocês que eu fui essa ovelha. E digo a vocês, não foi só no momento não. Foi em vários momentos eu fui essa ovelha perdida. Eu fui essa ovelha a qual o pastor põe em risco todo o seu ministério, para ele poder salvar essa ovelha, para ele poder ir atrás dessa ovelha. Porque a Bíblia está dizendo que o bom pastor vai atrás dessa ovelha e o ama, e traz ela de volta para a tua casa. Por isso que Deus deu esse tema para o pastor. Eu amo a tua casa, Deus. Falando do tempo físico mesmo, falando da igreja aqui, amados. Então, amados, nós, como ovelhas, acabei de ler as obrigações de um pastor, o chamado pastoral, por isso que ser pastor é um chamado, ele tem que ser vocacionado. E nos dias de hoje, com a internet, com a tecnologia, está dificultando ainda mais, não é, pastor Santiago, pastor Madison? Porque todo mundo se acha capaz, todo mundo se acha inteligente, todo mundo se acha dono da verdade, e todo mundo se acha capaz de ler a Bíblia, interpretar e praticar. Todo mundo se acha capaz e não se acha que precisa de um pastor. Toda ovelha hoje acha que não precisa do pastor. Falei das obrigações do pastor, falou, opa, agora é hora de
rufar o pastor, vamos olhar nossas obrigações como ovelhas? Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Amém? Obedecei a vosso pastor, sendo-lhes submissos. Obedecei a vosso pastor, sendo-lhe submisso, pois ele está cuidando de você, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Temos obedecido o nosso pastor? É uma pergunta pessoal, cada um faz para si mesmo. Eu tenho obedecido o meu pastor? Tenho sido submisso ao meu pastor? Tenho facilitado e ele tem caminhado para cuidar de mim com alegria? Porque a Bíblia está dizendo, ele tem que cuidar com alegria e não gemendo, porque ele vai prestar conta de nós perante Deus. E aí, temos tido essa submissão? Fica a pergunta para cada um, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 10:4, para ver se nós temos confiança e obediência ao nosso pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Nós temos seguido o nosso pastor sem questionar? Temos ouvido a sua voz e falado, opa, vou junto com o meu pastor, porque Deus fala com ele ora por mim. Ele ora por cada um aqui. Muitas vezes ele sai da sua casa, fica esposa e filhos, para atender o nosso chamado, a nossa ligação. Amados, nós temos ouvido e confiado no nosso pastor? Eu acabei de dar um testemunho, que há 15 meses atrás, ele falou de um sonho, e eu fui um que duvidei. Mas o que a Bíblia está dizendo? Hoje é o dia do pastor, é muito lindo vir trazer uma cesta, falar, nossa pastor, você é o meu pastor. Temos orado pelo nosso pastor? Nosso pastor está numa viagem missionária, está num desafio, temos orado por ele? Essa é uma pergunta a cada um, essa não é a pergunta que eu quero resposta de vocês, você fala com Deus, cada um de nós temos que nos acertar com Deus, é isso que a palavra diz. Quando vamos ceiar, ele fala, cada um examine a si mesmo. Olha para você, fecha a porta do quarto, dobra e fala, opa, Deus, abre o coração e fala a verdade. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Sabe de tudo e pode tudo, e vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Nós temos reconhecido, vamos continuar no Evangelho de João, vamos ler o versículo 14, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Amados, o pastor nos conhece? O que você acredita? Sim ou não? O pastor conhece cada um aqui? Assim como Deus nos chama pelo nome, o nosso pastor conhece cada um aqui sentado, não conhece? Ele olha, às vezes ele sabe até onde nós sentamos. É isso ou não? Mas, nós, como ovelhas, conhecemos o nosso pastor? Conhecemos sim ou não? Conhecemos. Mas muitas vezes, o que temos feito com esse conhecimento? Temos facilitado a vida dele ou dificultado o chamado dele? Facilitado ou dificultado, conhecendo ele? Amados, eu tenho aprendido com ele que muitas vezes não é bom citar nome, mas às vezes ele também cita nome. Dá honra a quem te honra.
No mês de aniversário, vivemos uma experiência fantástica com os pastores aqui, ó. Foi algo maravilhoso. Vivemos um tempo, Deus falou muito com o pastor Anderson, e o pastor Anderson honrou o pastor Claudio Honor, e honrou, muito grande, o pastor Eugênio. Então foi algo tremendo e maravilhoso. Mas Deus usou uma ovelha da nossa igreja, a qual ela disse: eu conheço o meu pastor, e eu sei que o chamado do meu pastor, a linguagem de amor do meu pastor, ele adora ganhar presentes, ele adora ser lembrado. É o chamado do meu pastor. Amados, essa ovelha vendo toda aquela festa, vendo todas aquelas maravilhas, todo mundo feliz e alegre, Deus usou ela grandemente. Sabe por quê? Porque ela cumpriu o que está escrito na Bíblia, amados. E quando se cumpre o que está escrito na Bíblia, a obra é completa. Nós vimos o nosso pastor se derramar em lágrimas, vimos a irmã Magda se derramar em lágrimas, vimos o Davi se derramar em lágrimas. Você sabe por quê? Porque as ovelhas do Senhor honraram o seu pastor. Muitas vezes nós cobramos o nosso pastor, muitas vezes nós queremos mais do nosso pastor, mas aquele dia Deus usou uma ovelha que grandemente no seu coração, e ela falou exatamente isso para minha esposa, exatamente com essas palavras: a linguagem do meu pastor essa é a forma de ser reconhecido. Foi bom ou foi ruim? Então, amados, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós também o conhecemos. Ele é humano, ele é de carne e osso igual nós. Jesus Cristo, o único ser humano perfeito, quando estava chegando perto, ele foi para o Monte das Oliveiras orar, e ele disse: Pai, se possível for, passe o cálice adiante. Jesus Cristo, o único perfeito, único perfeito. Muitas vezes queremos que o nosso pastor seja perfeito. Ah, não vou naquela igreja mais não, o pastor falou isso, faz isso. Ah, não, olha o jeito que o pastor trata as coisas. Uai, peraí. Nós não conhecemos ele? Não sabemos daquilo que ele ama, daquilo que ele gosta? Mas muitas vezes permitimos a nossa carne, amados irmãos, permitimos a nossa carne falar por nós. E aí, quando não oramos, quando deixamos de ler a Bíblia, esperamos que Deus fale conosco. Esperamos que Deus fale conosco. E achamos, na nossa inteligência, porque Deus lá na Bíblia fala: eu fiz o Eudes a minha imagem e semelhança. Aí o Eudes se acha imagem e semelhança de Deus. Para que eu vou ler a Bíblia, se Deus já fez a imagem e semelhança? Para que eu vou continuar orando? Então, amados, nós nos achamos capazes. Nos achamos capazes. E na nossa capacidade, é aí que as coisas dão errado. É aí que a dificuldade vem. Aí que nos relacionamentos, vamos criando pedrinhas, vamos criando dificuldade. E cada dia que passa, não é só num relacionamento familiar. É num relacionamento com a igreja, relacionamento com o pastor. Então, amados, temos que refletir. E isso não é só para com o pastor, é no emprego, é dentro de casa. Vocês, filhos, conhecem os seus pais. O seu pai e a sua mãe, você sabe das manias, sabe dos hábitos, sabe dos costumes, sabe como provocar. Porque os filhos provocam. Mas eles também sabem como amar, mas amam um pouco. Eles mais provocam do que amam. Mais provocam do que amam. E muitas vezes nós também fazemos isso, também conhecemos os nossos filhos, e ao invés de amar, de saber, nós pisamos também no calo. Dentro do nosso emprego também é assim, nos nossos relacionamentos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos deu inteligência. Só que sabedoria só vem aqui, ó. Nos achamos inteligentes. Muitas vezes somos inteligentes. Mas sabedoria só aqui, ó. Para ser sábio, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amados, muitas vezes hoje na televisão, na mídia, na internet, você vê vários coaches ganhando dinheiro, e muito dinheiro. E eles descobriram
o segredo da roda para ganhar dinheiro. Aí você fala assim, uai, Wildes, como assim? Cara, eles descobriram que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu e a Patrícia, ano passado, participou de um curso desse. E não estou dizendo que é bom ou ruim, que faça ou não faça. Mas toda a programação começava com um louvor. E um louvor muito bom. Mandava se abraçar, mandava fechar o olho. Toda a programação. Era 10 horas por dia de programação. Todo o intervalo, a hora que ia voltar, voltava com um louvor e uma palavra. O cara abria a Bíblia. Os caras aprenderam que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Aí você fala assim, mas, peraí, são charlatões. Muitas vezes não. Muitas vezes eles estão ali cumprindo diariamente. Muitas vezes ele lê mais a Bíblia do que eu e vocês. Muitas vezes ele estuda mais a Bíblia do que eu e que vocês. E muitas vezes fica falando, mas aí, ele está enganando os outros. Não, ele está falando da Bíblia. Ele está se esforçando para praticar. Então, amados, precisamos sermos sábios. Precisamos sermos sábios, amados. Então, assim, ser ovelha é fácil. Sentar, o banco é confortável, o ar-condicionado de vez em quando está muito gelado nos bancos da frente, a gente fica olhando, querendo achar um culpado, quem foi o culpado que deixou esse ar mais gelado, mas aí de vez em quando você chega mais cedo, aí você, consigo pegar um lugar que não é perto do ar-condicionado. Cheguei meio atrasado, tem que sentar na frente, essa igreja aqui é que chegou atrasado, senta na frente, e fica bravo ainda, tem que sentar na frente, quem chega primeiro, senta, você não se organiza, não se prepara, que ovelha sou eu, hein? Só reclamo, né? Só reclamo. Amados, mas parece brincadeira, mas hoje se comemora o dia do pastor. Amados, e é uma vocação maravilhosa, é um chamado maravilhoso. Amados, nós como ovelhas podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem ensinado os pastores. E aqui na nossa igreja nós temos um privilégio de termos um pastor que leva o seu rebanho, mais 2 pastores, juntos como nós, como ovelha. Temos nos aconselhado neles, temos andado perto deles, quero andar pertinho do Madison aqui, que o Madison bebe de uma fonte limpinha, limpinha, limpinha. Madison tem um chamado, Madison tem uma vocação. É isso que nós temos feito? Vamos usufruir daquilo a qual Deus tem colocado no nosso caminho. Amados, agora estamos partindo para uma conclusão da nossa palavra. Deus falou muito no meu coração. Quando o pastor me fez o convite, eu confesso que assim como o peixe morre pela boca, eu coloquei uma mensagem para ele, pastor, você está precisando de alguma coisa? Eu estou à minha disposição. E dentro da minha palavra, fui fisgado, porque quando eu disse, ele falou, preciso conversar com você agora, e ele me chamou, e confesso que não tive como não dizer não, e sou grato a Deus, falho e pecador, enfrentando várias dificuldades, a qual o meu esforço físico não tem dado conta, eu tenho me esforçado, mentalmente, fisicamente, mas eu não tenho conseguido vencer as batalhas. Mas a partir do momento que eu trouxe a palavra de Deus de volta para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, as coisas começaram a mudar novamente. Amados, eu não sei como que está o seu dia, eu não sei como que foi sua semana, mas eu sei de uma coisa, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Amados, peça perdão, fale com Deus, leia a tua palavra que Deus vai falar com você. Essa semana eu também aprendi isso. Leia a tua palavra. Você quer ter mais paciência? Leia a Bíblia. Você quer ser mais amado? Leia a Bíblia. Você quer demonstrar mais amor? Leia a Bíblia, está tudo aqui dentro. Você quer ouvir resposta de Deus falando com você? Leia a Bíblia que Deus vai falar contigo. Leia a Bíblia. Feche seus olhos. Em Efésios 4, do versículo 14 ao 16, Deus ele fala o seguinte conosco. Deus ele fala que
para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia, na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Nós somos um corpo, estamos vivendo o ano. Eu amo a tua casa, Deus. Cada um aqui presente faz parte desse corpo. Nós somos um corpo inteiro, bem ajustado, totalmente ligados, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém, Jesus Cristo.